Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Sérgio, eu sou engenheiro agrônomo e professor do curso de agronomia. E nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o cálculo de calagem pelo método da neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio. Antes de mostrar como fazer o cálculo de calagem, eu peço para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal e compartilhar o vídeo aí com seus amigos para acompanharem aí todos os vídeos que eu lançarei com conteúdo bem interessante e também para dar aquela força na divulgação do conteúdo do canal. A calagem é, sem sombra de dúvidas, uma das práticas mais importantes dentro do cultivo agrícola. Ela visa principalmente elevar o pH do solo, elevar os teores de cálcio e magnésio e reduzir o teor de alumínio tóxico para as plantas. E nesse vídeo eu vou ensinar como fazer o cálculo de calagem pelo método da neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio de uma forma bem simplificada, ensinando passo a passo como fazer os cálculos utilizando o Excel como fonte aqui dos nossos cálculos. Mas vocês podem acompanhar fazendo os cálculos da mesma forma na calculadora. Antes da recomendação, sempre temos que fazer a nossa análise de solo. Aqui na tabela acima temos um resultado de uma análise de solo, onde podemos verificar todos os valores de macro e micronutrientes, bem como a composição física do nosso solo. De posse da análise de solo, aí sim vamos fazer o nosso cálculo de calagem. Para o cálculo de calagem pelo método da neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio, a fórmula para a necessidade de calagem é Ca mais Cd. O valor de Ca é obtido através da seguinte fórmula: Y, que é um valor variável em função da capacidade tampão da acidez no solo, vezes o alumínio, menos a saturação por alumínio tolerada pela cultura, vezes a CTC efetiva, que é o Tzinho, dividido por 100. E o CD ele é obtido através da seguinte fórmula: X, que é um valor variável em função do requerimento de cálcio e magnésio pela cultura. É um valor tabelado, pode ser obtido na quinta aproximação. E caso tenha dúvidas como obter esse valor para a cultura que você esteja trabalhando, pode deixar no comentário que eu responderei auxiliando você. Então, CD é X menos os teores de cálcio mais magnésio. Outras pessoas fazem o cálculo de necessidade de calagem por esse método de forma direta, utilizando a seguinte equação: o Y vezes alumínio menos saturação por alumínio tolerada pela cultura vezes a CTC efetiva do solo dividido por 100 mais X menos cálcio mais magnésio. Eu gosto de fazer separado porque esse cálculo ele é dividido em duas partes. Primeiro, vamos buscar neutralizar o alumínio, que é o Ca, e depois buscamos elevar os teores de cálcio e magnésio. Durante o cálculo, caso uma dessas partes dê negativo, aí temos que considerar o valor como zero. Não utilizamos o valor negativo. Depois de ver as fórmulas da necessidade de calagem, agora vamos ver as fórmulas que são utilizadas durante o processo do cálculo. Primeiro, temos que fazer o cálculo da soma de base, que é a soma dos teores de cálcio, magnésio, potássio e sódio. Lembrando vocês que, na maioria das análises de solo, o teor de potássio ele virá em miligramas por decímetro cúbico e cálcio, magnésio e sódio em centimol de cargas por decímetro cúbico. E o cálculo da soma de base ele é feito em centimol de carga por decímetro cúbico. Para isso, temos que passar o potássio, que está em miligrama por decímetro cúbico, para centimol de carga por decímetro cúbico. De uma forma rápida e prática, simplesmente dividimos o valor de potássio, que está em miligramas por decímetro cúbico, por 391 para passar para centimol de carga por decímetro cúbico. Depois de calculada a soma de base, calculamos a CTC efetiva, que é a soma de base mais o teor de alumínio. O Y, que é o valor variável em função da capacidade de tampão da acidez no solo, ele pode ser calculado através da seguinte fórmula: 0,0302 mais 0,06532 vezes o teor de argila em porcentagem,
menos 0,00257 vezes o teor de argila em porcentagem elevado ao quadrado. Ou podemos obter esse valor através de tabela. E com relação às tabelas, podemos ter através do teor de argila ou de fósforo remanescente. Normalmente aqui em Minas utilizamos mais o teor de argila, mas caso na análise de solo tenha o fósforo remanescente, pode ser feito também. E aí, nesse caso, pelo teor de argila, o valor do Y ele vai variar de acordo com a textura do solo. Se o teor de argila for entre 0 e 15, o Y varia de 0 a 1. De 15 a 35, de 1 a 2. Teor de argila entre 35 a 60, o Y varia de 2 a 3. De 60 a 100, o Y varia de 3 a 4. Mas e aí? Caso o teor de argila esteja dentro de uma dessas faixas, como conseguimos obter exatamente o valor do Y? Fazemos interpolação. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como calcular o Y através da fórmula e também através da interpolação, mostrando todas as possibilidades para o cálculo aqui da necessidade de calagem. Depois de vermos todas as fórmulas que são utilizadas no cálculo, agora vamos fazer um exemplo do cálculo da necessidade de calagem pelo método da neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio. Para fazer o cálculo, vamos utilizar como exemplo um cálculo de calagem para a cultura do café, onde a saturação por alumínio tolerada pela cultura é de 25%, o X, que é a variável em função dos teores de cálcio e magnésio para o café, é de 3,5%, a profundidade de incorporação do calcário será de 20 cm e o PRNT do calcário utilizado de 95%. Inicialmente, vamos calcular o nosso valor do Y pela fórmula e depois pela interpolação. Pela fórmula, calculamos da seguinte forma. Apertamos igual 0,0302 mais, abre parênteses, 0,06532 vezes o teor de argila em porcentagem. Na nossa análise de solo, o teor de argila é de 29%, fecho parênteses, menos, abre parênteses, 0,000257 vezes o teor de argila elevado ao quadrado. Então, 29. Para colocar elevado no Excel, colocamos o acento circunflexo, elevado ao quadrado. Fecho parênteses, dou Enter. Então, o nosso valor de Y calculado é de 1,71, arredondando. Vamos colocar aqui como duas casas. Selecionamos tudo. Vamos lá na parte superior, onde está geral, a gente coloca número 1,71. A outra forma de calcular o Y é através da interpolação. E aí fazemos a interpolação, nesse nosso exemplo, através do teor de argila, que é de 29%. Vamos lá na tabela e vamos observar que o teor de argila de 29% ele está entre 15 e 35. Logo, o Y estará entre 1 e 2. Da mesma forma que fizemos o cálculo e deu 1,71, a interpolação tem que dar um valor bem próximo. A interpolação eu vou fazer numa página do Word para fazer passo a passo para vocês entenderem. Vamos pegar a nossa tabela, copiar. Vou colar ela aqui no Word para vocês conseguirem observar. Logo abaixo da tabela vamos colocar o teor de argila do nosso solo, que é igual a 29%. Existem várias formas de fazer a interpolação. Eu vou fazer da forma que eu acho mais fácil, mas caso você faça de outra forma, deixa aí no comentário para a gente ver como que você faz. Então, eu faço da seguinte forma. O teor de argila nosso é de 29%, logo ele está entre 15 e 35%, e o Y vai variar de 1 a 2. Então, pegamos a variação do teor de argila, 15, ele corresponde a um Y de 1. O máximo de argila, 35, corresponde a um valor de Y igual a 2. E o teor de argila nosso de 29%, ele vai corresponder ao valor de Y que desejamos buscar. Depois, vamos pegar o maior valor de argila menos o menor valor da faixa. Vai ser igual a 35 menos 15, que é igual a 20.
o maior valor de y menos o menor valor de y da faixa, que é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. E o teor de argila nosso desejado, 29, menos o menor teor de argila, 15. 29 menos 15 vai dar 14. E o que nós buscamos, que é o quê? Y menos 1. Depois, vamos fazer uma regra de 3, onde 20 vai estar para um valor de y de 1, 14 corresponderá a y menos 1. E aí, para fazer a regra de 3, multiplicamos em cruz. 20 vezes y, 20y. 20 vezes menos 1, menos 20. É igual a 14 vezes 1, 14. Continuando a nossa equação, 20y é igual a 14. Está menos 20, passa para o outro lado, mais 20. 20y é igual a 34. Y é igual a 34. Está multiplicando, o 20 passa para lá, dividindo. 34 dividido por 20. Vamos lá no Excel e vamos fazer essa conta. 34 igual 34 dividido por 20, que é igual a 1,7. Então, nosso valor de y é igual a 1,7. Observem como foi feito. Caso tenha alguma dúvida, volte no vídeo para vocês entenderem. E agora, de pós-resultado, vemos que 1,7 é praticamente igual ao valor que foi calculado, que é 1,71. Depois de calculado o y, vamos calcular a soma de base, que é igual a teor de cálcio da nossa análise de solo, 1,1, mais o teor de magnésio, mais o teor de potássio. Lembrando que potássio está em miligramas por decímetro cúbico, e nós vamos passar para centimol de carga por decímetro cúbico. Então, abrimos parênteses, pegamos o teor de potássio, 23, dividimos por 391, para passar para centimol de carga por decímetro cúbico, mais o teor nosso de sódio, que é de 0,1. Apertamos Enter, calculamos a soma de base. A CTC efetiva é igual a soma de base mais o alumínio da nossa análise de solo, que é 1,5. Clicamos nele, apertamos Enter, vemos que a nossa CTC efetiva é de 3,06. Agora vamos calcular o CA. CA é igual a Y vezes, abro parêntese, alumínio da nossa análise de solo, menos, abro parêntese, a saturação por alumínio tolerado pela cultura, que é de 25, vezes a CTC efetiva, 3,06, dividido por 100. Fecho parêntese, fecho o segundo parêntese, aperto Enter, vejo que o nosso valor de CA é de 1,26. O CD é igual a o X, 3,5, menos, abre parêntese, o teor de cálcio mais magnésio. Cálcio 1,1 mais magnésio, que é igual a 0,3. Fecho parêntese, aperto Enter e vejo que o meu valor de CD é igual a 2,10. A necessidade de calagem é o CA mais o CD. Então, colocamos igual, clico em CA mais CD. Aperto Enter, vejo que a minha necessidade de calagem é igual a 3,36 toneladas por hectare. Depois de ter calculado a necessidade de calagem, temos que fazer o cálculo da quantidade de calcário, que leva em consideração a necessidade de calagem vezes a superfície de cobertura, ou seja, a superfície em que jogarei o meu calcário. Se ela for em área total, é igual a 100%. Se ela for apenas na linha de cultivo, aí temos que ver a porcentagem dessa superfície de cobertura. Normalmente é feita em área total, ou seja, 100%.
vezes a profundidade de incorporação. Normalmente utilizamos a profundidade de incorporação da nossa gradagem, que é 20 centímetros, vezes 100 dividido pelo PRNT do calcário que será utilizado. O PRNT é o poder reativo de neutralização total do calcário. Para o cálculo da quantidade de calcário, vamos colocar igual a necessidade de calagem vezes, abre parênteses, a superfície de cobertura, que no nosso caso vai ser 100, dividido por 100, vezes, abre parênteses, a profundidade de incorporação do nosso calcário, que vai ser 20, dividido por 20, vezes, abre parênteses, 100, dividido pelo PRNT do nosso calcário, que é de 95%. Fecho parênteses, aperto o Enter e tenho que a quantidade de calcário para o nosso exemplo é de 3,53 toneladas por hectare. Depois de calculada a quantidade de calcário, uma dúvida que sempre temos é qual calcário utilizar. Podemos fazer essa recomendação do calcário de duas formas. A primeira, observando a relação entre o teor de cálcio e magnésio. Se ela for maior do que 3:1, recomendamos o calcário dolomítico. Se essa relação for menor do que 3:1, recomendamos o calcário calcítico. Nesse sentido, vamos ver qual a relação de cálcio e magnésio na nossa análise. Vamos colocar igual e dividir o teor de cálcio pelo teor de magnésio. Vemos que a relação cálcio-magnésio do nosso solo é de 3,6:1. Ou seja, por esse tipo de recomendação, utilizaríamos o calcário dolomítico. Agora, uma outra situação que devemos considerar é a disponibilidade do calcário na região. Não adianta nada pensarmos em utilizar o calcário dolomítico caso na região não tenha disponibilidade desse calcário. E lembre-se que no calcário o mais problemático é o frete. Então, nesse caso, temos que ver a disponibilidade. Caso não tenha a disponibilidade o calcário dolomítico, utilizamos o calcário calcítico, não deixamos de fazer a calagem e buscamos outras fontes para a recomendação de magnésio. Porque também não podemos só utilizar o calcário calcítico e deixar desbalanceado a relação cálcio-magnésio. Então, pessoal, nesse vídeo era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Caso tenha sobrado alguma dúvida, deixe no comentário que eu estarei à disposição para responder. Beleza? Até o próximo vídeo.